Nós vamos tratar agora da questão da greve no serviço público e da negociação coletiva no serviço público. Nós estamos num momento dificílimo, estamos encarando com muita coragem uma greve geral unificada há 31 dias, e é óbvio que esse painel vai nos trazer mais coragem ainda e vai nos iluminar para que nós possamos transpor essas barreiras atuais e que nós saiamos dela mais fortes como sindicato organizado. Eu gostaria de dizer para vocês que, em termos de greve de servidores públicos, é sempre uma luta muito grande, vocês estão passando por isso, por essa luta, mas, em verdade, se a gente for analisar de uma maneira geral, toda a história dos nossos direitos, todos eles foram conquistados à base de muita luta. É verdade que os direitos nunca nos são concedidos benevolamente, até as nossas garantias fundamentais foram conquistadas através de muita luta. Na Revolução Francesa, os grandes direitos trabalhistas começaram na Revolução Industrial. Somente depois que caiu o regime militar e com a Constituição Federal de 88 é que passamos a ter direito à greve de servidores públicos. Até então, dava até prisão, dava processo criminal, uma greve de servidores públicos. A Constituição garantiu, não regulamentou. Não regulamentou, não está proibido. O que os servidores fizeram? Greve. Foi o período pós a Constituição de 88, foi o período em que mais houveram greves de servidores públicos no Brasil. Como ela não era regulamentada, a gente tinha greve total, não tinha que ter equipe de manutenção, não tinha nenhuma vedação, não tinha regras. Então, a greve a gente experimentou nesse período o que a gente chama de liberdade plena de greve. E era o sonho mesmo, era o sonho dos trabalhadores, essa liberdade plena. Aí começaram a vir umas decisões dizendo que, enquanto não regulamentasse, o servidor não podia fazer greve. Eram feitas assim mesmo, os servidores faziam a greve e conquistavam direitos, e muitos direitos, muito plano de cargo, gratificação, a gente viu pelo país afora. Houveram grandes greves com adesões maciças por todo o país. Nesse período é que mais se conquistou direito. Ver uma categoria em luta tem sido raro. Raro no setor privado, raro no setor público, né? Então, na hora que a gente chega e vê a mobilização de vocês no fórum, que a gente não consegue avarar, não consegue nada, e todo mundo reclamando, eu fico muito feliz. E parabenizo vocês pela resistência. Não existe mais esse negócio de liminar proibindo a greve, suspendendo a greve, dizendo que no judiciário não pode ter greve, que na Polícia Civil não pode ter greve. Todas as categorias de servidores públicos podem fazer greve, exceto a Polícia Militar. A Polícia Militar é a única categoria hoje no Brasil que não pode fazer greve. Mas estão fazendo. A verdade é que direito reconhecido ou direito não reconhecido, a população oprimida encontra um meio. Então, a melhor maneira seria, de fato, acabar regulamentando, até porque a Organização Internacional do Trabalho reconhece greve para as Forças Armadas, para a Polícia Armada reconhece. Ela diz que ela pode ser limitada, não diz que pode ser proibida. Então, nisso, o nosso país, eu entendo que está em atraso. Pela Organização Internacional do Trabalho, todo mundo pode fazer greve, inclusive os armados. E o dissídio se limita a dizer se a greve é legal ou ilegal. É só isso. Só serve para isso. Assim como não vai servir para fixar óleo, e esses trabalhadores têm direito a 70% de reajuste, também não serve para dizer os servidores não têm direito à greve, eles não têm direito a nada e não têm direito aos salários. Então, é só legalidade ou ilegalidade. Então, dentro dessa atual conjuntura, não se iludam. Existe um ataque enorme, grande, contra a classe trabalhadora brasileira, seja a classe trabalhadora do serviço público, seja a classe trabalhadora do serviço privado. E existe um ataque às suas organizações, que são os sindicatos.
E como é que eles vão fazer para acabar com o sindicato, tirar o moral do sindicato, dizer que o sindicato levou a classe trabalhadora a uma derrota? Derrotando as greves. Então, ao derrotar uma greve que é dirigida por um determinado sindicato, eles estão derrotando os trabalhadores. Eles não querem entender que a Carta de 88 ela veio para inaugurar novos paradigmas mesmo. E esses novos paradigmas, dentre eles, é o de uma relação institucional entre servidor e administração pública, não mais pautada na desvalorização do servidor ou no não reconhecimento de sua condição de trabalhador. Eles não os reconhecem. E nem vocês se reconhecem. Na medida em que a gente passa a se reconhecer como trabalhador, como dependente da nossa força de trabalho para sobreviver, a gente passa a ter mais força, mais união, mais solidariedade. E uma outra questão que a nossa carta pretende é uma relação democrática entre a administração e o seu corpo funcional. Tanto que não se limitou a assegurar qualquer liberdade para o cidadão, mas também criou instrumento para garantir, como a permissão da pronta mobilização, em sinal de protesto, repúdio, abuso de poder que as coloquem em ameaças, como a greve. A greve. E, assim, o direito vem para instrumentalizar essa realidade, essa nova realidade. E o que é mais interessante, a nova realidade está aí, está instrumentalizada, eu não tenho a menor dúvida. Então, agora, com a ratificação da Convenção 151 e da Recomendação 159 da OIT, eu não tenho a menor dúvida de que vocês têm o direito de greve, o direito de negociação coletiva, sem nenhuma necessidade de atender o princípio da legalidade ou de entrar no orçamento. Outra situação que ficou ruim para o servidor é que o Supremo, quando aplicou a Lei Geral de Greve, disse que não são devidos os salários dos dias parados. Ora, não dá para comparar a atividade privada, e a doutora Ellen, que trabalha nessa área, está aqui para me ajudar. Não dá para comparar a área privada com a área pública. O que acontece é que, quando os trabalhadores de uma indústria estão de greve, o empresário, o industrial, ele perde dinheiro com isso, ele tem um prejuízo. Então, o que acontece? Eles têm uma balança em que todo mundo perde. O empregador perde dinheiro, o trabalhador perde salário, porque, pela Lei Geral de Greve, ele perde o salário. Mas, para todos, a negociação é necessária. Ela é um meio, é um caminho, o melhor caminho é a negociação. No caso do serviço público, não. O presidente do Tribunal de Justiça está perdendo salário? Não está perdendo salário, não está perdendo dinheiro, não está perdendo nada. Então, eles fecham as portas. Então, eu entendo que, no serviço público, por não ter o capital envolvido, os salários dos dias parados deveriam ser pagos. A greve tem que incomodar de alguma maneira. A greve tem que incomodar de alguma maneira. Se houve o atendimento das necessidades inadiáveis, houve essa equipe, foram respeitadas as 72 horas de antecedência, não tem como, a não ser nos casos assim extremos, em que a categoria acaba extrapolando e abusando do direito de greve. Quando não ocorre isso, não tem como, a greve é legítima. O que eu verifico hoje é que, devido até essas restrições que deixam o Estado, o administrador público, de uma maneira muito confortável, esperando que a greve acabe, e normalmente eles fazem isso, fecham a porta à negociação, ficam confortavelmente esperando que o servidor se desespere com medo de ficar sem o salário e termine a greve. Essa postura é que a gente tem que lutar contra ela. Então, se um dia os sindicatos lutaram pela regulamentação da greve, hoje ocorre o inverso, eles têm que lutar por outra regulamentação da greve, uma melhor do que essa do Supremo.
Então, temos que batalhar junto ao Congresso Nacional a edição de uma lei que nos sirva, a edição de uma lei adequada à greve de servidores públicos. A da iniciativa privada não nos serve. A nossa sociedade hoje não admite mais arbitrariedades. Não pode ser admitida a desvalorização do ser humano, a afronta à cidadania, a afronta à dignidade. E, no entanto, isso acontece, como está acontecendo com vocês, no descumprimento de um acordo. A primeira questão que eu acho que a gente tem que ter em mente é que os sindicatos nasceram da greve. Os sindicatos nasceram dos movimentos sociais. E o direito do trabalho, seja privado ou do servidor público, foi parido pela greve. Então, quem é mãe do direito do trabalho? A greve. Quem é pai? O sindicato. Quando o sindicato se fortalece, o direito do trabalho se fortalece. Quando o sindicato enfraquece, o direito do trabalho também entra em crise. No Mato Grosso do Sul, saiu uma ordem judicial garantindo que o vencimento básico não podia ser inferior ao salário mínimo e que sobre ele iam incidir todas as gratificações e vantagens. O problema é que lá, o vencimento era desse tamanhozinho. O governo tinha criado gratificações de 200%, 250%. Na medida em que fosse garantido um vencimento de um salário mínimo, isso ia refletir nas gratificações e os trabalhadores iam ter nada mais, nada menos do que 300% de aumento com aquela decisão judicial, transitada em julgado. O governo disse, não cumpro. Não cumpro. E o governo disse, eu nunca vi juiz prender governador, eu não cumpro e pronto. Eu também nunca vi não, juiz prender governador. Alguém aqui já viu? A categoria era a Polícia Civil, a categoria da Polícia Civil entrou em greve. Uma greve que eu nunca tinha visto. Eu advogo só para servidores públicos há 20 anos. Uma greve que teve uma adesão total no Mato Grosso do Sul. Fecharam todas as delegacias, fechou o ML, ninguém ia trabalhar. Era época de campanha, o governador ia fazer comício, a Polícia Civil inteira ia lá para o comício e ficava lá vaiando. O governador não conseguia fazer comício. Para vocês terem uma ideia, tinha um filho de um deputado que tinha falecido e ele estava em estado de desespero porque o IML estava fechado, não tinha como liberar o corpo. O que vocês imaginam de uma greve com uma adesão tão forte como essa, uma categoria tão unida? Ela durou 3 dias. Com 3 dias, eles receberam aumento. Então, hoje nós temos que ter consciência do quão importante a adesão a uma greve deve ser. As pessoas têm que aderir, têm que participar, não pode ter medo, não pode recuar facilmente. E acordo é para ser cumprido. Vocês têm que exigir o cumprimento do acordo de vocês. Porque se o Tribunal de Justiça não precisar de cumprir o acordo que é feito com vocês, ninguém no Estado de Minas Gerais precisa cumprir um acordo. E só acho que vocês têm que convencer os demais a aderirem e continuar com a greve. Porque se a greve se fortalecer, ao contrário de amainar, é o que disse aqui a nossa colega, ela se resolve de forma mais rápida. Mas o que ele está fazendo é um desrespeito, mas assim, não só a vocês, a todos os jurisdicionados, aos meus clientes, a nós advogados. E não tenho dúvidas, os advogados, por mais que tenha gente reclamando aí no Facebook, porque meu alvará não sai, porque o cliente está atormentando ele, eles estão, sim, pelo menos através das instituições que eu represento, apoiando a greve de vocês, como a Ordem dos Advogados, a Associação Mineira de Advogados Trabalhistas e o Sindicato dos Advogados. Todos 3 já soltaram nota de apoio à greve, parabenizando vocês pelo que vocês estão fazendo. Agora, por favor, não voltem atrás. Não esmoreçam, lutem.
É uma greve legítima, legal, foram atendidos todos os requisitos da greve e o servidor tem que aderir, tem que ir para frente, tem que ter a coragem de reivindicar aquilo que ele quer, porque nenhum direito é dado voluntariamente, todos os direitos são conquistados e todas as conquistas dos servidores públicos também são feitas assim, à base de luta, de reivindicação, que o servidor saiba o papel que ele tem e não fique esperando benevolência, que elas não costumam vir. Essa é uma greve histórica para a categoria, é uma greve que tem a maior duração e também é a primeira vez que a categoria está toda unificada. E isso não é por acaso, né? Na verdade, houve uma quebra de um acordo coletivo que indignou muito a categoria. Quais são as consequências para o tribunal do não cumprimento de um acordo que foi fechado com os sindicatos? Bom, em primeiro lugar, a partir do momento que o Tribunal de Justiça descumpre um acordo, ele está dando um mau exemplo para a sociedade. É uma vergonha, porque a população começa a se perguntar por que eu tenho que cumprir um acordo que eu fiz lá na sala de audiência perante o juiz se o Tribunal de Justiça não precisa cumprir os próprios acordos. Então, é preciso que essa vergonha seja repensada. Como qualquer cidadão, o Poder Judiciário também tem que cumprir os acordos que faz. E, em segundo lugar, é preciso que a população tenha essa consciência de que a greve é um meio necessário, a greve é um meio que busca, ao final das contas, dar um melhor atendimento à população. Então, ele pode até se restringir uma restrição provisória. No final das contas, quando o servidor conquista alguma coisa a mais, isso reflete na prestação jurisdicional que melhora para a população. Toda greve é sempre legítima e legal, porque não existe direito ilegal, nem exercício de direito ilegítimo. Então, não consigo visualizar nenhuma juridicidade em alguém que afirme que uma greve é ilegítima ou que ela é ilegal. O que se pode ter é abuso no exercício de direito. E essa greve é para cumprimento de um acordo firmado com o tribunal e o tribunal que está descumprindo. Então, ilegítimo é o tribunal, jamais a greve ou os servidores. Quais as consequências na avaliação da senhora para o tribunal desse não cumprimento de um acordo coletivo? Eu acredito até em crime de responsabilidade contra as pessoas que cometeram um erro que está levando ao não cumprimento desse acordo. Você vê que a mesa de negociação diz, houve um erro aqui, nós erramos, então não temos como cumprir o acordo. Bom, quem erra no serviço privado é demitido por justa causa. E no serviço público, crime de responsabilidade. Eu acredito que o Sinjus, o movimento, deveria pedir mesmo a criminalização dessas pessoas que estão massacrando, né, a mobilização de vocês por um acordo que foi firmado, é justo. E eu fico pensando, como advogada, se o tribunal nos chama para audiências de conciliação e exige que depois que a gente concilia, a gente cumpra esses acordos, que legitimidade que esse tribunal tem para exigir que o jurisdicionado dele cumpra os acordos se ele mesmo não cumpre o acordo dele? Eu acho que é um desprestígio para a justiça ter pessoas na direção deste tribunal que descumprem acordos. Eu acho que é um desprestígio para o direito. Essa é uma greve histórica para a categoria, é uma greve de maior duração e é a primeira vez que se tem uma greve unificada. Na avaliação da senhora, qual que é o papel de cada servidor na adesão ao movimento? Olha, o que eu posso dizer, inclusive, convocar mesmo, dizer para o servidor, olha, vocês estão tendo uma greve que começou agora a surtir alguns efeitos. Então não desanime. Não desanime, não pode ser cortado o salário de vocês, eles não podem retaliar. Durante a greve não pode ter nenhum time de retaliação, que é criminalização de movimento. Então, sejam firmes, unidos, fiquem solidários uns com os outros e segurem mais um tempo, que eu acredito que vocês vão chegar na vitória.